Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. O encontro de alinhamento. Hoje eu vi uma frase que eu gostei bastante. E ela fala que a ponte entre a sua meta e a sua conquista é a sua disciplina. Mas uma disciplina sem uma organização, sem um alinhamento em relação aos tópicos de estudo, é algo que pode custar a estabilidade dessa ponte. É por isso, então, que eu chego hoje com esse evento Como Estudar nessa fase pré-edital, lembrando que um concurso para Delta, PC, Bahia, é um concurso que vai exigir um estudo pré-edital. Não adianta você ficar aí sentadinho esperando, em berço esplêndido, o momento que o edital for lançado e tocar ali o louco e achar que vai conseguir. É muito melhor que você já faça esse processo de condicionamento e de alinhamento de expectativas justamente nessa fase pré-edital. E eu chego com uma disciplina que no último edital da PC Bahia, ela não foi cobrada. Só que, pessoal, a expectativa é que direitos humanos venha agora nesse próximo edital. Por quê? Porque nós temos acompanhado outros concursos de polícia civil de outros estados. E hoje, pessoal, é quase unânime a cobrança dos direitos humanos nestes diversos certames pelo Brasil afora. Por isso, então, que o pessoal encaixou esse evento aqui de um estudo pré-edital também dentro da disciplina dos direitos humanos. Aos que não me conhecem, sou a professora Alice Rocha e aqui no Gran Curso Online estou à frente dessa disciplina de direitos humanos em diversos concursos nessa área de segurança pública. E fico muito feliz em encontrá-los aqui neste momento pré-edital, justamente porque eu considero que aqui ainda temos tempo de aparar possíveis fragilidades que os senhores tenham em relação a essa matéria. Lembrando que direitos humanos nesse concurso na área de segurança pública é um contexto muito específico. Por quê? Porque ele está ligado àquela necessidade de compreensão do papel desses direitos humanos a partir da atuação dos agentes e órgãos de segurança pública. Como assim, professora? Quando o Brasil vai para o contexto internacional e assume compromissos e fala, olha, pode deixar que lá dentro do Brasil eu vou resolver as coisas, eu vou fazer as coisas acontecerem e tudo será observado. Ele está assumindo um compromisso em seu nome. Porque você, como futuro agente do Estado, o que você fizer no exercício ali da sua profissão, o que você fizer como delegado ali da Polícia Civil do Estado da Bahia, poderá ser alinhado, poderá ser considerado responsabilidade não do João, não da Maria, e sim a responsabilidade do Estado brasileiro que entregou a você esta atuação. Perceba, portanto, que o uso da força legítimo é algo que o Estado detém. A partir do momento que ele terceiriza, entre aspas, que ele permite que o seu agente exerça essa força em seu nome, ele está assumindo uma responsabilização. É por isso, então, que essa matéria dos direitos humanos ela é ainda mais essencial para vocês que vão lidar com essa atuação nesses setores relacionados com a segurança pública. Pois bem, antes de mais nada, quero deixar para vocês o meu contato aqui nas redes sociais, tá? Prof. Alice Rocha, então se tiver alguma dúvida, algum apontamento, nesse momento pré-edital, como é que está a expectativa, ansiedade, professora, material, eu fico ali à disposição dos senhores, tá? E aí, o que eu fiz? Eu selecionei 8 grandes tópicos que eu considero que são tópicos de grande relevância e possibilidades de cobrança na sua prova, tá? Quais são eles? Teoria geral, tá? Então, eu estudaria uma parte de teoria geral junto com esse processo histórico, evolução dos direitos humanos, a afirmação e a compreensão desta dupla entre segurança pública e direitos humanos que precisam andar lado a lado, justamente para evitar a responsabilização do Brasil em caso de violação de direitos humanos. Na sequência, estrutura normativa do sistema global e do sistema interamericano, eu olharia com muito carinho para a Declaração Universal de Direitos Humanos
e para a Convenção Americana, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, tá? São os dois instrumentos normativos de maior cobrança, com maior probabilidade aí de aparecer nessa prova que está relacionada com cargos de segurança pública, ok? Na sequência, a Constituição e os direitos humanos, aqui, sobretudo, os artigos 1º, 3º, 4º, 5º, em especial, parágrafo 3º, e o artigo, eu nem vou colocar em especial o parágrafo 3º, porque eu acho que todo o artigo 5º ele é essencial. Vamos colocar assim, 5º, e o artigo 109, parágrafo 5º. Esse sim tem um parágrafo específico. Por quê? Porque o parágrafo 5º do artigo 109, ele traz um incidente de deslocamento de competência, que é um item que eu tenho uma grande expectativa que ele seja cobrado. Por quê? Porque ele foi objeto de questionamento na jurisprudência do Supremo, ok? Então, todo esse processo de democratização nacional e internalização especial de tratados em direitos humanos, eu considero que vocês fazem bem estudando estes artigos aqui selecionados, ok? Na sequência, PNDH, não tem como fugir, tá? Dos nossos 6 eixos orientadores com as 25 diretrizes, sobretudo o eixo orientador de número 4. Na sequência, a Agenda 2030, que é um tema também que está sendo sistematicamente cobrado, estude os 17 ODS, muito importante. E, por fim, os grupos vulneráveis, sobretudo mulheres, idosos, crianças e adolescentes, povos indígenas e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e a figura dos refugiados. Muita atenção para esses grupos na parte de jurisprudência, ok? A jurisprudência relacionada a esses grupos, ela tem sido bastante presente nessas provas e certames, ok? Esse é o nosso mapa. Este é o mapa que eu escolheria de tópicos para serem estudados nesse momento pré-edital. Porque na hora que o edital aparecer, o que a gente vai fazer é simplesmente ajustar, ok? Então é muito melhor eu ajustar algo que já está sendo operacionalizado do que pensar, oh meu Deus, vou partir do zero. Não, você não partirá do zero, ok? E aqui nesse encontro de hoje, eu já trouxe alguns elementos para a gente ir alimentando essa sua planilha de estudos, tá? Começando com a parte de teoria geral, é importante você lembrar do conceito, sobretudo dessas duas palavrinhas. Direitos humanos como direitos inerentes, essa palavrinha é muito importante, para lembrar o quê? Que eu, você, nós não temos direitos humanos porque nós somos pessoas do bem, porque nós somos pessoas que merecemos. Não, nós temos direitos humanos porque faz parte da nossa condição humana. É algo que nos é inerente. E não importa se você é nacional, se você é estrangeiro, se você é negro, se você é branco, se você é mulher, se você é homem, todos possuem os mesmos direitos, independentemente de qualquer uma dessas especificidades ou condições. E quem foi que disse isso, professora? A Organização das Nações Unidas, que é aquela organização que faz todo o processo de coordenação do sistema global de proteção dos direitos humanos. Tudo bem? Lembrando que o sistema de proteção dos direitos humanos, ele tem uma vertente internacional e ele tem uma concretização no sistema nacional dos estados. E aqui vem o segundo tópico de diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Por quê? O que estiver positivado, escrito em tratados internacionais, você vai chamar de direitos humanos. Por outro lado, o que estiver positivado na ordem interna dos estados, em geral na Constituição, mas não somente na Constituição, direitos fundamentais. Lembrando que pode ser o mesmo direito, pode ser o direito à vida. Se ele estiver escrito em um tratado, direito humano. Se ele estiver positivado na Constituição, direito fundamental. Próximo tópico da parte de teoria geral são os fundamentos dos direitos humanos, que eu guardaria a partir de 3 teorias. O que é esse fundamento? É uma espécie de tentativa de resposta à seguinte questão: de onde vem a legitimidade para defender esses direitos? Uma primeira teoria é a teoria justnaturalista. Ela fala assim, olha, a legitimidade desses direitos vem de normas que são anteriores e superiores ao próprio direito estatal.
Normas que correspondem ao chamado direito natural e que independem de positivação. O próprio Supremo já deferiu o direito de greve a uma categoria independente da previsão desse direito em atos normativos. A segunda teoria, ela fala não. Teoria positivista, ela fala, olha, o fundamento desses direitos precisa estar em textos escritos, seja no contexto interno, seja no contexto internacional. Antes disso, não passa de meros valores e juízos morais. E a terceira teoria, a teoria moralista, ela estabelece esses direitos como direitos que partem de regras de convívio social e de consciência moral. Ou seja, não é uma regra que precisa estar escrita, não é uma regra que parte de um direito natural, mas é uma regra que vai sendo construída à medida que essa sociedade vai sendo estabelecida. Lembrando que todos esses compromissos são assumidos no contexto internacional, posteriormente são internalizados e o Estado precisa concretizá-los aqui dentro. Porque no final das contas, eu e você, nós moramos dentro da estrutura de um Estado. Portanto, é o Estado que tem esse dever primário de observância desses direitos. Tudo bem? Agora vamos para um próximo tópico, que é o referente à estrutura normativa que vocês precisam estudar. E aqui eu selecionei 2 principais normativos, mas eu quero apresentá-los a partir da contextualização. Por quê? O que nós chamamos de Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos hoje é algo que foi construído, sobretudo, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Por que no fim da Segunda Guerra Mundial? Porque naquele momento, ali em 1944, 1945, os estados não queriam mais guerra. Eles queriam restabelecer a estabilidade, a previsibilidade no contexto internacional, e ali, então, eles criam a Organização das Nações Unidas. A ONU estabelece 6 órgãos principais, dentre eles um órgão chamado ECOSOC. O ECOSOC trabalha, cria uma comissão de direitos humanos e em 1948 a comissão comparece perante a Assembleia Geral da ONU com um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que essa Declaração Universal não é um tratado, não é um tratado. A Declaração Universal, ela surge como uma resolução da Assembleia Geral da ONU e permanece como tal até os dias de hoje. Inclusive, este ano, a declaração completou 77 anos, sem sofrer nenhuma modificação. Essa declaração possui 30 artigos que apresentam direitos de primeira e segunda geração. Pois bem, os estados começam a aplicar essa Declaração Universal e, passados 18 anos, eles retornam na mesma situação e negociam 2 pactos internacionais. Por quê? Porque eles consideram a necessidade de que aquilo que foi apresentado, construído pela declaração, tivesse uma maior cogência, um maior adensamento jurídico. Surge ali, então, um pacto para os direitos civis e políticos, com a primeira geração, e o segundo pacto para os direitos econômicos, sociais e culturais, que é o PIDESC, com a segunda geração. Perceba que desses instrumentos, a declaração é o mais cobrado, mas estes 3 juntos formam o que nós chamamos de Lei ou Carta Internacional dos Direitos Humanos, ok? Então, é o arcabouço normativo que seria a pedra fundamental de todo o sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Tudo bem? Joia? Na sequência, o segundo documento que eu sugiro que você estude com muito carinho é a Convenção Americana. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, porque ela foi celebrada na cidade de São José, que fica na Costa Rica, em 69, constitui o principal documento do sistema interamericano e que o Brasil faz parte desde 1992. A Convenção Americana ela precisa ser estudada da seguinte forma. Do artigo 1º ao artigo 32, você tem a parte do chamado direito material. Ou seja, quais são os compromissos que o Brasil assumiu. A partir do artigo 33 em diante, você tem os instrumentos de monitoramento e controle, que é feito pela Comissão
Interamericana e pela Corte Interamericana. Lembrando que cada um desses órgãos possui 7 membros, ok? Na comissão, eleitos para um prazo de 4 anos, na Corte para um mandato de 6 anos, ok? O que eu faço para estudar essa convenção? Leitura atenta e, na sequência, o máximo possível de questões, cobrando a especificidade, a literalidade desse documento. Não acho que eles vão aprofundar muito mais do que isso, tudo bem? Na sequência, a gente vem com a Constituição, direitos humanos na Constituição. E aí, eu já chamei atenção aqui para os artigos 1º, com os fundamentos, 3º, com os objetivos fundamentais, 4º, com os princípios que orientam as relações internacionais, 5º, que é o básico, e tenham um amor sobrenatural pelo parágrafo 3º do artigo 5º, e artigo 109, parágrafo 5º, que traz o incidente de deslocamento de competência, ok? Que é a possibilidade daquilo que está sendo investigado na esfera estadual passar a ser investigado na esfera federal, ok? Pois bem, dessa parte, então, de direitos humanos na Constituição, sobretudo, o artigo 5º é muito importante e os parágrafos desse artigo 5º ainda mais. Lembrando que o parágrafo 1º estabelece que essas normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, que esses direitos e garantias não estão estabelecidas em uma lista taxativa, ok? E sim uma lista meramente exemplificativa, porque eles não excluem direitos previstos em outros instrumentos, inclusive em tratados internacionais. Na sequência, em 2004, surge a emenda 45, acrescentando os parágrafos 3º e 4º. E esse parágrafo 3º ele é muito importante. Por quê? Porque aqui abriu-se um portal para que os tratados que versem sobre direitos humanos, aprovados em cada casa, quantas casas são? 2. Em 2 turnos, 2, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, equivalente à emenda constitucional. Então, neste momento, feche os seus olhos e repita com a professora. 2, 2, 3, 5. 2, 2, 3, 5. Nossa, professora, esse é o quórum qualificado para ser emenda constitucional? Exatamente. Esse quórum é um quórum muito difícil? É. Prova disso é que até hoje nós só temos estes 4 tratados aprovados com status de emenda constitucional. Quais são eles? Convenção da ONU sobre o direito das pessoas com deficiência foi o primeiro. Protocolo facultativo da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Tratado de Marrakech, aprovado para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para aceder ao texto impresso. E, por fim, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, ok? Atenção, somente estes 4 lograram êxito nesse quórum 2235. Aí você fala, e os demais tratados em direitos humanos? Como é que eu faço com eles? Veio o STF e decidiu da seguinte forma. Temos aqui a pirâmide do nosso ordenamento, Constituição Federal está aqui. Primeira possibilidade, eu tenho tratados aprovados com status equivalente à emenda constitucional. Quórum 2, 2, 3, 5. São os 4 que acabamos de ver, perfeito? Todos os demais tratados, sendo sobre direitos humanos, aprovados, ficam aqui, ó, como norma supralegal. Ficam abaixo da Constituição, mas acima das demais regras. Lembrando que se tiver alguma norma desse tratado supralegal que seja mais benéfica do que o que está previsto na Constituição, ela vai prevalecer em relação à Constituição. Exemplo da prisão do depositário infiel.
A Constituição prevê a possibilidade, a Convenção Americana diz que não pode. Prevalece a Convenção Americana não por ser superior à Constituição, e sim por trazer uma norma que é mais benéfica ao indivíduo do que aquela prevista na Constituição. Lembrando ainda que essa Convenção Americana, ela não tem o status de emenda constitucional. E sendo a nossa Constituição uma Constituição rígida, ela não admite modificações a não ser por emenda. Razão pela qual o final do inciso que prevê a prisão do depositário infiel, ele não foi apagado, mas ele fica sem efeitos, de acordo com a jurisprudência do Supremo, ok? E por fim aqui do artigo 5º, nós temos esse parágrafo 4º, que relembra que o Brasil se submete a essa jurisdição do TPI, a cuja criação manifestou adesão a partir do Estatuto de Roma. Estatuto de Roma, que estabelece a criação do TPI para julgar 4 tipos penais: genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra e o crime de agressão. Crimes Guga, ok? Já memorize aí os 4 tipos penais que estão sob a competência do Tribunal Penal Internacional. Perfeito? Maravilha! Avançando aqui nos nossos tópicos, a gente chega no PNDH. Lembrando que até hoje nós tivemos 3 versões desse PNDH. E a versão que está em atuação e implementação é esta última aqui, PNDH 3, que é um decreto. Atenção, esse programa não foi discutido pelo Poder Legislativo, isso aqui é um decreto, Poder Executivo. No caso, em 2009, o presidente Lula estabelece o decreto 7.037. Esse decreto, ele traz uma espécie de plano para a construção de políticas públicas, atos normativos, a atuação do Estado brasileiro. E esse plano ele está organizado em 6 eixos orientadores. Esses eixos orientadores seriam aqueles assuntos considerados fundamentais para a elaboração dessas políticas públicas. Estes 6 eixos, eles vão ser distribuídos a partir de 25 diretrizes. Então, em cada um desses eixos, você vai ter 3 a 4 diretrizes que são observadas, num total de 25. Essas 25 diretrizes serão desenvolvidas a partir de 82 objetivos estratégicos e 500 ações programáticas. Meu Deus, professora, eu tenho que memorizar tudo isso? Não, pessoal. Basta você levar para sua prova esta primeira parte aqui, tá? Dificilmente a banca vai muito além dos 6 eixos orientadores com as 25 diretrizes, perfeito? Para mostrar aqui, né, cada um deles, no eixo orientador 1, sobre interação democrática entre Estado e sociedade civil, você vai ter 3 diretrizes. O interessante é memorizar esses eixos com as diretrizes. Uma dica que eu te dou é a seguinte: pega uma folha de papel e escreva, por extenso ali, o nome dos 6 eixos orientadores. E recorta. Aí você vai ter 6 faixas de texto. Na sequência, você pega outra folha de papel e escreve as 25 diretrizes e recorta. Qual que é o jogo? É você encaixar o eixo orientador com as diretrizes. Eixo orientador com as diretrizes, ok? Fazendo esse encaixe, você vai memorizar o que vai com o quê. Para facilitar a sua vida, uma dica que eu te dou: o nome do eixo, normalmente, ele traz palavras que são repetidas nas diretrizes. Então, por exemplo, no eixo 1, eu tenho interação democrática. Tá vendo aqui? Deixa eu grifar que fica mais fácil a visualização. Aqui, ó. No eixo 1, você vai ter aqui, ó, interação democrática. Perfeito? Aí você pega a diretriz 1 e tá escrito o quê? Interação democrática. Tá vendo? Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Eixo, ou diretriz número 2, fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática. Tá vendo? Eixo 3, integração e ampliação dos sistemas de informação e direitos humanos, construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetividade. Nesse caso, a gente vai ter que contar com a palavrinha integração entre informações, ok? Para você lembrar que é uma diretriz que está dentro desse primeiro eixo. Na sequência, você tem o eixo de número 2,
com desenvolvimento e direitos humanos. Pessoal, quem fala em desenvolvimento pensa em sustentabilidade, não é? Justamente por isso que vem a diretriz 4, efetivação de um modelo de desenvolvimento sustentável com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado, tecnologicamente responsável, cultural, regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Diretriz 5, valorização da pessoa como sujeito central no processo de desenvolvimento. Diretriz 6, promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras com sujeitos de direito. Lembrando, então, desses direitos ambientais na perspectiva também de sustentabilidade. No eixo de número 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdades, a gente tem a garantia dos direitos de forma universal, indivisível e interdependente, promoção dos direitos da criança e do adolescente para o seu desenvolvimento integral de forma não discriminatória, assegurando seu direito à opinião e participação. Então, desenvolvimento aqui integral envolvendo crianças e adolescentes. Diretriz 9, combate às desigualdades estruturais. E diretriz 10, garantia da igualdade na diversidade. Então, na busca por esse contexto de desigualdade, não é você anular essa desigualdade, é você garantir uma igualdade, mesmo permanecendo a diversidade. O eixo 4 é o principal para os senhores, ó. Por quê? É o eixo relacionado com a segurança pública. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Este eixo aqui precisa ser muito bem trabalhado. Inclusive, se vocês puderem, procedam à leitura dos objetivos relacionados com esse eixo. Diretriz 11, democratização e modernização do sistema de segurança pública. Diretriz 12, transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Diretriz 13, prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos, então prevenção da violência e da criminalidade no combate à violência. Diretriz 14, combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Diretriz 15, garantia dos direitos das vítimas de crime e proteção das pessoas ameaçadas. Diretriz 16, modernização da política de execução penal, então tem tudo a ver com segurança pública, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. E, por fim, diretriz 17, promoção de sistema de justiça mais acessível, porque aqui a gente tem também o acesso à justiça, ágil e efetivo, para o conhecimento, garantia e a defesa de direitos, ok? Este é o eixo que precisa estar no seu coração, perfeito? Na sequência, nós ainda temos o eixo orientador número 5, relativo à educação e cultura em direitos humanos, com 5 diretrizes. Diretriz 18, efetivação das diretrizes e dos princípios da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos, para fortalecer uma cultura de direitos. Diretriz 19, fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos no sistema de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. Diretriz 20, reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos direitos humanos. Diretriz 21, promoção da educação em direitos humanos no serviço público. E diretriz 22, garantia do direito à comunicação democrática e acesso à informação para a consolidação de uma cultura em direitos humanos, ok? E, por fim, o eixo orientador de número 6, com direito à memória e à verdade. Reconhecimento da memória e da verdade como um direito humano da cidadania e dever do Estado. Preservação da memória histórica e construção pública da verdade. E, por fim, diretriz 25, modernização da legislação relacionada com a promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo com isso a democracia. Queridos, memorizar estes eixos orientadores com as suas respectivas diretrizes é essencial para a sua prova. Tá entendido? Da mesma forma que memorizar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 também é bastante importante. Lembrando que a Agenda 2030 não é um documento que foi criado pelo Estado brasileiro. Não. A Agenda 2030 é uma agenda global que traz um compromisso assumido por
todos os estados membros da ONU, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nos termos da resolução de 2018, aprovada ali perante a Assembleia Geral da ONU. Naquele ponto, então, essa agenda foi recepcionada pelo nosso Poder Judiciário, por meio do CNJ, tendo como marco inicial a criação de um Comitê Interinstitucional da Agenda 2030. Essa agenda, pessoal, ela conta com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, ok? Esses números aqui vale a pena os senhores memorizarem. 17 ODSs e 169 metas a serem atingidas nos períodos de 2016 a 2030, relacionadas com a efetivação dos direitos humanos, promoção do desenvolvimento, que incorpora e dão continuidade aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a partir de subsídios construídos na Rio+20, ok? Maravilha? Na sequência, então, o que eu tenho que memorizar, professora? No mínimo, os 17 ODSs. Primeiro, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Segundo, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Terceiro, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Quarto, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Quinto, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Sexto, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Sétimo, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Oitavo, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtividade de trabalho decente para todos. Nono, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. E décimo, reduzir a desigualdade dentro dos países entre eles. Acabou aí? Não. 11º, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12º, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 13º, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. 14º, conservação e uso sustentável dos oceanos, nos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15º, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. 16º, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E, por fim, 17º, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Eis aqui um link com um site que vai levá-los diretamente à fonte, ou seja, Nações Unidas, determinação dos 17 ODS. Professor, eu tenho muita dificuldade em memorizar. Pois bem, deixo aqui para vocês um infográfico. Esse infográfico ele pode ser muito válido para você memorizar os 17 ODS, porque ele traz figuras que você pode associar com palavras-chave. Então, o primeiro ODS, erradicar a pobreza. Segundo, acabar com a fome. Terceiro, vida saudável. Quarto, educação de qualidade. Quinto, igualdade de gênero. Sexto, água e saneamento. Sétimo, energias renováveis. Oitavo, trabalho digno e crescimento econômico. Nono, inovação em infraestruturas. 10º, reduzir as desigualdades. 11º, cidade e comunidade sustentável. 12º, produção e consumo sustentáveis. 13º, combater as alterações climáticas. 14º, oceanos, mares e recursos marinhos. 15º, ecossistemas terrestres e biodiversidade. 16º, paz e justiça. E o 17º, parceria para o desenvolvimento. De uma forma ou de outra, tendo aqui a lista dos ODSs escrita ou tendo o infográfico, a minha sugestão é que você memorize esses 17.
E achando pouco, está sendo agora discutido um 18º, tá? Um 18º ODS está sendo discutido sobre a questão da igualdade étnico-racial, ok? Então fica a dica aí para vocês dessa atualidade, dessa inovação que pode ser cobrado aí dos senhores. Bacana? Fiquem bastante ligados em relação a esses 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pois bem, aqui, pessoal, eu apresentei toda a parte teórica que eu considero com maior peso. Na sequência, eu trouxe algumas questões que eu considero que você já tem condições de resolvê-las e são questões que você fazendo agora, você não precisa fazer depois. Quanto mais questões vocês fizerem, mais afiados vocês estarão para a prova. Sabe aquela coisa assim do treino? Eu tenho uma filha, né, de 10 anos e eu costumo falar isso para minha filha. Quando ela vê uma dificuldade, eu falo para ela, minha filha, tudo que a gente treina, tudo que a gente se dedica, acaba se tornando uma coisa natural. Então, eu sugiro que a partir de agora você treine diariamente, resolvendo o máximo possível de questões. E para dar esse pontapé inicial aqui, eu vou encerrar aqui o nosso evento justamente resolvendo algumas questões com vocês, tá ok? Olha a primeira questão selecionada aqui. Sobre o conceito de direito fundamental em relação de direito humano. Tá vendo a terminologia? Assinale a afirmação correta. Letra A. Direito fundamental é sinônimo de direito humano, uma vez que ambos visam a proteção da dignidade da pessoa humana. Sinônimo? Não, sinônimo não é. Aqui a gente está falando de terminologia. Letra B. Não coincidem, pois é possível haver direito humano que não seja um direito fundamental e vice-versa. Letra C. O direito humano só tem validade na hipótese de ser convolado em direito fundamental, com reconhecimento formal em âmbito interno. Não, eles vivem em universos separados. Um não precisa ser convolado no outro, tudo bem? Letra D. O direito fundamental é aquele que se refere a um direito humano pertinente a um tratado internacional ratificado pelo Estado-nação? Não, aqui seria o direito humano. E a letra E são conceitos excludentes, uma vez que reconhecida a sua natureza de direito fundamental, não podemos admiti-lo como um direito humano, pois há hierarquia entre eles. Não existe hierarquia entre eles. Eles estão em planos de positivação diversos, ok? Razão pela qual, gabarito letra B, esses direitos não coincidem, pois é possível haver um direito humano que não seja um direito fundamental e vice-versa. Por quê? O Estado ele pode estabelecer seus direitos fundamentais a partir dos direitos humanos, mas ele pode também criar direitos próprios que não têm ali uma equivalência. Tudo bem? Então, gabarito da primeira questão, letra B de bola. Segunda questão sobre os fundamentos. Dá uma olhadinha aqui na nossa segunda questão selecionada. Os fundamentos dos direitos humanos são a razão de ser desses direitos, sua base filosófica de validade. Acerca deste tema, assinale a alternativa correta. Letra A. De acordo com o fundamento justnaturalista, os direitos humanos decorrem da natureza humana, a qual se deve respeitar ao próximo para ser respeitado. Essa regra de convivência é respeitando um que você também será respeitado. Isso é justnaturalista ou isso é moralista? Percebe? Letra B. Os direitos humanos, de acordo com a corrente justnaturalista, decorrem do mandamento do soberano, o qual determina aqueles que fazem jus à proteção de seus direitos pelo Estado. Justnaturalista vem da vertente do direito natural, que antecede, inclusive, a criação do Estado, ok? Letra C. A fundamentação positivista afirma que a validade dos direitos humanos decorre da sua previsão em uma norma posta, editada conforme as regras estabelecidas na Constituição Federal de 1988. Parece bom, hein? Letra D. A ideia de que o direito humano decorre de um mandamento divino é denominada como justnaturalista, a qual tem o seu fundamento de validade nas escrituras sagradas. Não, ele não tem fundamento em instrumentos escritos, vem do direito natural. E a letra E. A tese de fundamentação religiosa prevalece nos dias atuais, tendo em vista que todos os estados têm uma religião predominante que aponta as diretrizes básicas dos direitos humanos vigentes. A gente sempre tem essa tendência, né,
essa confusão entre direitos humanos e religião. Pessoal, são coisas separadas, ok? Gabarito aqui, letra C de correto. A fundamentação positivista afirma que a validade desses direitos decorre da sua previsão em uma norma posta, que no caso dos direitos fundamentais são as regras estabelecidas na Constituição. Ah, professora, mas eu não tenho também os direitos humanos? Tem, mas é a própria Constituição que também determina qual é o trâmite para o Brasil celebrar tratados em direitos humanos, aprovar tratados em direitos humanos, tudo acaba emanando dessa Constituição Federal, tudo bem? Próxima questão sobre o processo evolutivo, a perspectiva histórica de consolidação desses direitos humanos, com a primeira, segunda e terceira geração, temos ainda a quarta e a quinta. Dá uma olhadinha nessa questão. Na perspectiva histórica, a doutrina divide os direitos humanos em gerações. Sobre esta temática, analise os tópicos a seguir. Primeira geração com os direitos da liberdade, com os direitos civis e políticos. Correto? Corretíssimo. Segunda geração com os direitos da igualdade, com os direitos sociais, econômicos e culturais. Correto? Corretíssimo também. Terceira geração com os direitos da fraternidade, com direitos difusos dos povos da humanidade. Correto também. Quarta geração com os direitos de participação democrática, direito ao pluralismo e à bioética. Correto também. Sendo assim, está correto o que se afirma em 1, 2, 3 e 4. Essa é aquela questão referência que você pode pegar, inclusive, como uma espécie de resumo dessas gerações para levar para a prova. Inclusive, vou aproveitar aqui que eu estou lembrando, uma dica importante que eu sempre faço e que dá super certo. De cada questão que eu resolvo, eu sempre tive um caderno que eu anotava tópicos de revisão. E não eram tópicos organizados ali no conteúdo. Eram tópicos, claro, que de uma mesma disciplina, mas eles eram variados. Então, eu tinha um tópico da Constituição, na sequência um tópico do sistema global, na sequência um tópico do sistema interamericano. Por quê? Porque esse caderno de revisão era muito bom para a retomada dos pontos na sequência. Então, como todo fim de semana eu fazia aquela revisão da revisão, então esse caderno era o meu ponto fundamental, ok? Então, de cada questão, tente retirar pelo menos um tópico ali de revisão para esse seu caderno. Eu acho isso bastante válido, ok? Olha a próxima questão. A Convenção Americana de Direitos Humanos é popularmente conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Assinale a alternativa que não está de acordo com este tratado internacional celebrado pelos integrantes da Organização dos Estados Americanos. Então, atenção, o que não está de acordo. Muito cuidado. Letra A. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. Está correto? Correto. Inclusive, você lembra aí, ó, lembra seus vizinhos, e todo mundo aqui, ó, tem deveres. Letra B. O sistema interamericano é composto por 2 órgãos competentes. É uma questão meio dúbia, mas ela está correta, tá? Porque aqui ela está fazendo referência à comissão e à corte. Letra C. A comissão é formada por 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecimento, saber em matéria de direitos humanos. Está correto? O português não está muito bom não, mas está correto. Porque aqui eles tiraram da literalidade da convenção. Letra D. A comissão, a pedido de um Estado membro da organização, pode emitir pareceres sobre a compatibilidade desculpem, entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. Pessoal, o nome disso aqui é controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade preventivo, que é feito a partir de pareceres sobre compatibilidade. Só que o problema é que quem faz isso não é a comissão. Quem faz isso é a Corte Interamericana. Sendo assim, a letra D não está de acordo com a Convenção Americana, ok? E a letra E, a comissão representa todos os membros da OEA, da Organização dos Estados Americanos? Sim, senhores, ok? Então, gabarito aqui, letra D, porque ele quer o item que não está de acordo. Lembrando que controle de convencionalidade é algo que pode ser feito tanto na perspectiva nacional quanto na perspectiva internacional. Lá no sistema interamericano,
Quem faz controle de convencionalidade é a Corte Interamericana e não a comissão. Internamente, quem faz controle de convencionalidade é todo e qualquer agente agindo em nome do Estado. Então, magistrado faz, defensoria pública faz, promotor do Ministério Público faz, delegado da Polícia Civil faz, todo e qualquer agente precisa ter essa noção desse controle de compatibilidade, justamente para evitar o quê? Responsabilização do Brasil. Perfeito? Vamos para a próxima questão? Próxima questão. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado pela 21ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 66, e ratificado e internalizado pelo Brasil no ano de 92, propõe, de acordo com os países membros, que, letra A, que os povos têm direito à autodeterminação e, em virtude desse direito, determinam com restrições seu estatuto político e asseguram com limites seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Não, pessoal, liberdade não pode ter restrições, não pode ter esses limites, ok? Letra B. A pena de morte, nos países em que ainda exista, será respeitada com limitações. Dentre elas, a proibição de imposição em casos de crime cometido por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez. Parece bom, hein? Letra C. A liberdade de opinião sofrerá restrições não previstas em lei, desde que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos de proteção à segurança nacional. Então, essas restrições precisam estar previstas em lei, ok? E a letra D. A pessoa vítima de prisão ilegal terá direito à reparação, salvo quando tiver em período de instabilidade social. Em período de instabilidade social, uma prisão ilegal seria considerada possível? De jeito nenhum. Sendo assim, gabarito letra B, nem preciso ler o restante aqui da letra D, perfeito? Gabarito letra B, lembrando que este direito à vida, previsto no artigo 6º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, é um dos direitos mais demandados nessas provas na área de segurança pública, tá? Então, artigo 4º da Convenção Americana, artigo 6º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, essencial. Na sequência, uma questão contextualizada, trabalhando o conceito de hierarquia de tratados em direitos humanos e a questão da hermenêutica e processo de aplicação desses tratados. Dá uma olhadinha, então, aqui na questão da Maria. Maria, pessoal, é uma ativista dos direitos humanos no âmbito do município Beta, que realizou um alentado estudo a respeito da natureza dos direitos reconhecidos pela Declaração dos Direitos Humanos, de modo a melhor subsidiar a sua atuação junto aos poderes constituídos. Ao final de suas reflexões, Maria concluiu corretamente que os direitos reconhecidos pela referida declaração, letra A, são primordialmente direitos de defesa, obstando o avanço do poder público sobre a esfera jurídica individual, embora também sejam reconhecidos direitos prestacionais. Letra B, são primordialmente direitos prestacionais, assegurando uma vida digna para o ser humano, embora também sejam reconhecidos direitos de defesa. Lembrando, pessoal, que direitos de defesa são direitos de primeira geração, tá? E ela quer falar dos direitos reconhecidos na Declaração dos Direitos Humanos. E os direitos de defesa primeira geração, ao passo que os direitos prestacionais são de segunda geração. Letra C, são apenas direitos prestacionais, assegurando uma vida digna para o ser humano, requisito para o pleno desenvolvimento da sua personalidade. Ou a letra D, são apenas direitos de defesa, obstando o avanço do poder público sobre a esfera jurídica individual. Vamos relembrar que a Declaração Universal, ela tem direitos de primeira e segunda geração, sendo que, sempre que eu aperto ali no cantinho, acontece isso. Sendo que os direitos de primeira geração, ele constitui 2/3 dos direitos previstos na declaração, ao passo que os de segunda geração, 1/3. Gabarito, portanto, letra A. Tá entendido? A Declaração Universal, ela tem direitos de primeira e segunda geração. Professor, e a terceira geração? A terceira geração ainda não era estudada naquele momento de edição da Declaração Universal, ok? Próxima questão, uma questãozinha seca, direta e reta.
Conforme já decidido pelo STF, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos no Brasil tem status hierárquico de, letra A, norma constitucional, letra B, norma legal, letra C, norma infralegal, letra D, norma supralegal ou a letra E, norma supraconstitucional. Convenção Americana é um daqueles 4 que tem status de emenda constitucional? Não. Sendo assim, norma supralegal. Gabarito, letra D, sem maiores dificuldades. Ah, professora, mas é uma questão que é tão simples que eu fico até com medo de marcar. Questões como essa estarão na sua prova também, ok? Próxima. Joana. A Joana, pessoal, tomou conhecimento de que a República Federativa do Brasil estava prestes a assinar determinado Tratado Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, o qual lhe reconhecia certo direito em uma perspectiva, atenção, mais benéfica. Ó, perspectiva mais benéfica que aquela prevista na Constituição de 88, sendo nítida a colisão com uma norma constitucional. Ao se inteirar da forma como o referido Tratado Internacional seria incorporado na ordem interna, principalmente em razão da colisão que constatara, Joana concluiu corretamente que ele, letra A, terá a mesma natureza da Constituição originária. Não, pessoal, a Constituição originária tinha que ter sido lá no momento da promulgação, né? Poderia ter a mesma natureza que a Constituição derivada, mas originária já era. Letra B, sempre será incorporado como lei, não podendo se sobrepor à norma constitucional anterior que trate da mesma matéria, mas revogará as leis anteriores. Não será sempre incorporado como lei, ok? Letra C, sempre será incorporado como emenda constitucional, considerando a sua interação com a dignidade humana, prevalecendo sobre a norma anterior. O sempre aqui acaba eliminando a alternativa. Porque para ser emenda constitucional, é necessário aquele quórum específico 2, 2, 3, 5. E a letra D será incorporado como emenda constitucional. Se aprovado, aí sim, em cada casa do Congresso, 2. Em 2 turnos, 2. Pois por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Gabarito, portanto, letra D de dado, ok? Uma questão também contextualizada, bem no estilo aí de algumas bancas, que pode ser bastante útil aqui para o seu processo de preparação. Na sequência, pessoal, eu deixei mais algumas questões aqui, eu vou responder com vocês, né? Rapidinho, a gente consegue aqui. Vamos para a próxima aqui, ó. Ana é uma estudante que questionou o seu professor de Direito Constitucional sobre a possibilidade ou não de um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos vir a revogar uma norma constitucional colidente. Tá vendo? Muito parecido com a questão da Maria. O professor respondeu corretamente que tratado dessa natureza, letra A, ao ser incorporado à ordem interna, tem a natureza de lei ordinária, inferior, portanto, à norma constitucional. Lei ordinária, jamais, professor. Por quê? Porque é um tratado sobre direitos humanos. Tratado sobre direitos humanos ou é emenda constitucional ou é norma supralegal. Ah, meu Deus, de novo eu escrevo aqui no cantinho, o negócio para. Ou é emenda constitucional ou é norma não, computador. Norma supralegal. Ok? Letra B. Por integrar o direito internacional público ao ser incorporado à ordem interna, acarreta a suspensão da eficácia da norma interna divergente, não a sua revogação. Letra C. Pode acarretar a revogação de uma norma constitucional se for aprovado, em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos. Porque aí, nesse caso, ele seria o quê? Uma emenda constitucional. Vamos guardar? Letra D. Acarreta a revogação das normas internas colidentes, constitucionais ou infraconstitucionais, considerando o princípio da prevalência do interesse, de modo que a dignidade humana sempre deve preponderar. E a letra E. Acarreta a suspensão da eficácia de norma constitucional colidente, se incorporada à ordem interna após manifestação favorável do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, pelo voto da maioria absoluta dos respectivos membros. E aí, professora? Qual é o gabarito da questão? Tá vendo que é uma questão que traz a necessidade do conhecimento do 2235 e a questão da hermenêutica nesses casos de colisão. Gabarito dessa questão é a letra C, pode acarretar a revogação de uma norma constitucional se for aprovado como emenda constitucional, ok? Lembrando que aqui não é maioria absoluta, e sim 3/5. Joia?
Vamos para mais uma questãozinha aqui selecionada sobre PNDH. Veja, o PNDH3 assimila os grandes avanços conquistados ao longo desses últimos anos, tanto nas políticas de erradicação da miséria e da fome, quanto na preocupação com a moradia e saúde, e aponta para a continuidade e ampliação do acesso a tais políticas fundamentais para garantir o respeito à dignidade humana. Nesse contexto, atenção, é incorreto afirmar que, letra A, os objetivos estratégicos direcionados à promoção da cidadania plena preconizam a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, condições para sua efetivação integral e igualitária. Parece bom, hein? Letra B. O acesso aos direitos de registro civil, alimentação adequada, terra e moradia, trabalho decente, educação, participação política, cultura, lazer, esporte e saúde deve considerar a pessoa humana em suas múltiplas dimensões de ator social e sujeito de cidadania. Letra C. À luz da história dos movimentos sociais e de programas de governo, o PNDH3 orienta-se pela transversalidade, para que a implementação dos direitos civis e políticos transitem pelas diversas dimensões dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Letra D. As ações programáticas formuladas visam enfrentar o desafio de reforçar as desigualdades. Reforçar as desigualdades? Levando em conta as dimensões de gênero e raça nas políticas públicas, desde o planejamento até sua concretização e avaliação. Pessoal, não. O que a gente quer é o quê? É reduzir desigualdades. Está vendo que com um pouquinho aqui de bom senso, você acaba levando aqui a questão, tá? Então, não se fala em reforçar desigualdades, né? Deixa eu colocar o marcador aqui que é melhor. Não podemos reforçar as desigualdades. Sendo assim, gabarito, letra D. E a letra E, as desigualdades somam-se à persistência da discriminação, que muitas vezes se manifesta sob a forma de violência contra sujeitos que são histórica e estruturalmente vulnerabilizados. Correto também. Portanto, gabarito, letra D de dado, ok? Queridos, deixo mais duas questõezinhas aqui para vocês responderem no aconchego aí do seu lar e justamente para ser um pontapé inicial para você, a partir de agora, resolver o máximo possível de questões. Eu espero que essa aula tenha sido válida para o seu processo de alinhamento e organização desses estudos, mesmo nessa fase pré-edital. E, se Deus quiser, logo, logo teremos o edital e poderemos, então, refinar aqui a nossa estratégia de avanço na matéria e com isso vocês lograrão êxito e sucesso na parte de direitos humanos. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e até a nossa próxima aula ou até o nosso próximo evento. Tchau, tchau, pessoal!